tem. Mas hoje, quase que 80% das transações comerciais no mundo ainda são feitas em cash. Olha. Pouca gente sabe que aqui no Brasil, eu não estou falando de você, de mim, Sim. mas 70% das pessoas no Brasil recebem o seu salário em cash. É mesmo? 70%. E já que você chegou até aqui, deixe o seu joinha e inscreva-se no canal que está embaixo do seu vídeo, no canto inferior direito. E pegue essa carona comigo, que tá muito bacana. Vamos lá! E aí, Elias, tudo bom? Tudo bem, Guido? Tudo bem, graças a Deus. E você? Tô tranquilo. Eu tava passando perto da Diebold aqui, que faz tempo que eu tô querendo conversar com você. Pra você me atualizar como é que tá a Diebold, como é que tá esse mercado. E eu falei, vou ligar pro Elias. Liguei, ele falou, tem uma reunião fora. Falei, vambora, te levo. Te dou uma carona. Que privilégio, Guido, pegar essa carona com você. Certinho. É, legal. Então, Elias, como é que tá a Diebold? A Diebold, ela é uma empresa já de cento e tantos anos, né? Quantos anos mesmo? 160, 160, Guido. 160 anos, ano, pois né? é. Tá aqui no Brasil já bem uns 40, né? Vem desde a época da reserva de mercado, né? Pois a empresa nasceu lá atrás, que era a antiga Procon, e foi comprada pela Diebold exatamente no ano de 99, estão completando 20 anos agora. Exatamente. Estamos aí. E vocês são muito fortes, e quando eu falo muito fortes, não é força de expressão não, no mercado financeiro, no mercado bancário, né? Vocês solidificaram o posicionamento nesses 40 anos aqui no mercado bancário, fornecendo, se eu estiver errado, você me corrige, ATMs e serviço, né? ATM popular, caixa eletrônico, né? Caixa eletrônico, software e serviços, né? Na verdade é bem interessante, Guido, você menciona, né, os 160 anos da empresa, exatamente agora no mês de agosto, nossa companhia é de 1859. Ui, fazia o que no começo? Então, um pouquinho da história, ela foi montada por um imigrante alemão que foi para os Estados Unidos, Charles Diebold, foi para os Estados Unidos e montou uma empresa de cofres de aço. Tá. Foi o que ele montou na época, né? Quase faroeste, pô. É, mais ou menos isso. É ali em Cincinnati, no estado de Ohio. Exatamente, E parte da nossa história, né? 12 anos depois, isso nós já estávamos ali em 1870, houve um grande incêndio em Chicago. Sei. E naquela época, a Diebold tinha vendido já algumas centenas desses cofres. E os únicos bens que foram protegidos daquele grande incêndio foram os bens que estavam dentro dos cofres da Diebold. Então essa tragédia acabou assim, propagando a marca, a qualidade dos produtos, e aí a coisa deslanchou, foi embora. Né? Foi embora. E aí você sabe, né, Guido, como toda empresa longeva, e especialmente nesse segmento de alta tecnologia que nós atuamos, tem alguns pilares que sustentam essa longevidade da companhia. Um investimento sempre em pesquisa e desenvolvimento. Então nós temos um budget aí de mais de 200 milhões de dólares no mundo para investir em inovação todos os anos. Pesquisa e investimento. Pesquisa e desenvolvimento. P&D, o famoso P&D. P&D, né? Exatamente. A outra coisa é que a empresa está sempre atenta, ela veio se reinventando ao longo desses anos, né? Até a gente brinca, a gente é uma fintech de 160 anos de existência. Exatamente. E tem uma agenda muito ativa e atenta no que os gringos chamam do merger and acquisition, né? Quer dizer, junção e compras de empresas que possam complementar o portfólio e ajudar a empresa a acelerar a execução da sua estratégia, né? Sim. E, obviamente, o terceiro pilar é people, né? As pessoas, né? Investimento no capital humano, né? Então, nos últimos 40 anos, eu diria para você que
a Diebold focou fortemente em automação bancária Sim. ao redor do mundo, né? E mais recentemente, dentro dessa linha do M&A, nós adquirimos o controle da Wincor Nixdorf, alemã. Sim. E aí com isso nós não apenas... Aí nasceu a Diebold Nixdorf, que é o sobrenome dos dois fundadores. Dos dois fundadores, Né? O fundador da Wincor Nixdorf era o Hans Nixdorf, né? Então se manteve o sobrenome dos dois fundadores, Diebold Nixdorf. Com essa junção que aconteceu exatamente há 3 anos atrás no mundo, nós consolidamos a nossa posição em automação bancária. Então somos o número 1 no mundo. Sim. E colocamos o nosso pé no varejo, porque a Nixdorf já tinha uma operação bastante forte na Europa para o segmento de varejo. Agora, para varejo, o que vocês fornecem efetivamente? É só serviço? Também é hardware do tipo pontos de venda, alguma coisa assim ou não? Solução completa também, Guido. Eu diria para você que é hardware, software e serviços. Vão desde dos POS, scanners, impressoras, balanças, e o que a gente tem de mais moderno agora, e que tem sido a bola da vez, são os self-checkouts, né? Sim. Então a gente tem também esta linha de produto no nosso portfólio de soluções para o varejo. Uma coisa interessante que a Diebold Nixdorf hoje no mundo, a grande maioria dos 100 maiores bancos do mundo são clientes nossos. Tá. A grande maioria dos 25 maiores varejistas do mundo são clientes nossos. Sim. E só te dando alguns números, né? Hoje estima-se que no segmento bancário tem-se por volta de 3 milhões, um pouquinho mais de 3 milhões de caixas eletrônicos, Sim. como a gente estava falando. Sim. E cerca de 1/3 disso é nosso. Um de cada 3 desses equipamentos no mundo é Diebold Nixdorf. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa aí que sempre eu faço essa pergunta que eu queria saber, vamos ver se você consegue responder para mim agora. A logística para você manter esses caixas eletrônicos, não estou dizendo software não, software hoje é tudo remoto. Né? Antigamente não era, mas hoje é, né? Agora, e a logística física disso? Deve ser uma operação de guerra, né? É bastante complexa, Guido. Se você pegar um país com as nossas dimensões, um país de dimensão continental, pois é. Eu diria para você que eu tenho gente presente nos 5.500 municípios que existem no Brasil. Tem que ser. A gente tem uma equipe aqui no Brasil de aproximadamente 2.500 pessoas. E como a gente aliás, só fazendo um parênteses, eu te falei que a gente tem 1/3 de market share no mercado mundial. A nossa posição aqui no Brasil é ainda maior no segmento bancário. Aqui nós temos 50% de market share. Sim. 1 de cada 2 equipamentos aqui no Brasil de caixa eletrônico é da Diebold Nixdorf. E obviamente eu estou falando dos grandes bancos, estou falando de Banco do Brasil, Caixa, Itaú, sim, Bradesco, Santander. Então eu tenho que ter técnicos cobrindo todo o território nacional para fazer a manutenção. E a logística, você imagina que onde você tem um técnico, invariavelmente você precisa ter peças também de reposição. Pois é. Então é uma logística bastante complexa e pesada para a gente poder atender, vamos dizer assim, os SLAs dos nossos clientes. Né? Exatamente. Agora, se você leva isso para uma coisa muito mais complexa, que é o varejo, né? Por quê? Porque banco, você tem os bancos, são poucas marcas, né? Tudo bem que a capilaridade deles é imensa, né? Agora, o varejo também, né? Sim. O varejo também, a capilaridade é imensa e não são poucos clientes, acredito, né? Não, Guido, na realidade é assim, né? Se você faz uma comparação, como a gente está fazendo aqui, a pirâmide do segmento financeiro é uma pirâmide super íngreme. Sim. Você tem aí 5, 6 grandes bancos que detêm 90% do parque instalado. Exatamente. Quando você vai para o varejo, a pirâmide é com a base bastante larga. Muito larga. Então, o que eu diria para você é que nós escolhemos como estratégia atuar no Tier 1. Atuar no topo da pirâmide. Mesmo porque... senão você não tem condição, você né? Nem foco você consegue ter. E para atuar em outros layers dessa pirâmide, aí você tem que ter uma estratégia complementar de go-to-market. Você tem que ir não apenas diretamente com a tua força de vendas, mas desenvolver canais de distribuição e parceiros, né? Mas neste momento, o que aconteceu? Como eu comentei, este segmento de automação comercial veio para nós após a compra da Wincor Nixdorf, que se deu há 3 anos atrás. Como era uma empresa alemã,
Então a grande base instalada nossa está em EMEA, Europa, Middle East e África. Aqui no continente americano, vamos dizer assim, em Américas, apenas 10% desse business de varejo está neste continente. Então a gente, por opção, escolheu aqui para o Brasil a estratégia de focar no Tier 1 e atuar com os grandes varejistas entregando soluções de valor agregado, como softwares, self-checkouts e soluções, obviamente, que de fato fazem a diferença para esses grandes varejistas. Sim, você tocou em canais, né? Como é que é a tua operação de canal aqui no Brasil? Ele é bastante incipiente, Guido, bastante incipiente. A gente está começando a desenvolver alguns canais para entrega de alguns produtos, mas como eu te falei, como o nosso foco é no Tier 1, eu diria para você que a nossa estratégia é escoar a grande maioria dos nossos produtos e software e serviços através da venda direta e, obviamente, atuar em alguns outros layers através de canais. Claro. Agora, no varejo, quando você vai pegar, quando eu falo você, é obviamente a empresa, né? Quando você vai entrar num grande varejista, por exemplo, quem que é a tua equipe? Tua equipe vai aonde? Ela vai direto em TI? Ela vai num departamento específico da empresa? Como é que é a abordagem hoje? Por que eu estou te perguntando isso? Por causa da transformação digital, né? Que mudou toda a abordagem comercial em qualquer nível, né? Mudou. Ela agora ela é multidimensional. Pois é. Né? A gente tem que falar com todos. A gente fala com o pessoal de TI, a gente fala com o pessoal de operações e a gente fala com o pessoal de negócios também. Então, assim, por isso que a gente tem que ter um grupo comercial bastante robusto e com conhecimento do negócio, que seja capaz de sentar com um homem de negócios e discutir o business, discutir comportamento de clientes. A gente, como empresa de tecnologia nesse segmento, a gente faz muita pesquisa para também entender comportamento e tendências do consumidor ao redor do mundo. E hoje nós operamos em 130 países, Guido. Somos quase 25 mil colaboradores operando em todo o globo. Então o que a gente tenta trazer é esta experiência e o que está acontecendo ao redor do mundo para tentar ajudar, vamos dizer assim, trazer o melhor pacote de solução para os nossos clientes. Já que a gente tocou em transformação digital, qual é que é a tua visão da transformação digital? Quer dizer, principalmente nuvem, né? Que benefício que trouxe a transformação digital e a nuvem para o teu negócio, por exemplo? Olha, eu vejo assim, quer dizer, conceitualmente a transformação digital ela vem numa linha de trazer, por um lado, para o cliente conveniência e uma experiência mais simples, a qualquer lugar, a qualquer hora, você poder fazer as suas interações. Aliás, o nosso positioning é simplificar a vida das pessoas nas suas interações com o banco e com o comércio. Sim. Esse é o nosso positioning. Outra parte da nossa estratégia, a gente se posiciona na integração do mundo do dinheiro digital com o mundo do dinheiro físico. Sim. Então, assim, as ferramentas e a arquitetura que nós temos de software e de serviços, Guido, ajudam a gente entregar para os varejistas e para os bancos um pacote de soluções e com um interface multicanal. Então hoje, por exemplo, nós temos uma arquitetura de software aqui no Brasil que eu posso implementar tanto para um banco quanto para um varejista, permitindo que o seu consumidor ou o seu cliente, interfaceando via internet, via celular ou presencialmente, que a experiência dele seja similar. Entendeu? Então esse processo de transformação digital, a gente se posiciona como um enabler desse processo junto aos nossos clientes. Sem dúvida. E isso também reflete bastante no varejo, né? O varejo com certeza demanda... Na verdade, a tecnologia no varejo, ela é bastante complexa, né? Sem dúvida. É muito complexa, né? Quer dizer, ao mesmo tempo que você tem os dois lados, você tem o mercado de banco, que é um mercado que aí você tem basicamente varejo também, mas aí o varejo é por conta do banco. Sem dúvida. Quer dizer, sem dúvida. Né,
Agora, esse varejo mais aberto, mais geral assim, é outra conversa, né? É outra conversa, né? Porque aí você está falando de redes menores, muitos deles até com um budget limitado para investir em novas tecnologias, mas eu quero te dar um exemplo e, aliás, até te fazer um convite para visitar se você ainda não o fez. Foi um projeto que nós fizemos para o Carrefour e a loja Conceito da Pamplona. Ali eu compro sempre, eu moro ali pertinho. Você compra sempre. Deixa eu te falar um pouquinho daquele projeto. Aquela é uma loja que tem, se não me falha a memória, uns 43 caixas de atendimento humano. E tem uma ilha com 6 equipamentos de self-checkout, que são tecnologias nossas. Exatamente. Mas assim, a tua experiência começa, você chega na loja, você tem um video wall ali que você pode se cadastrar, cadastrar as suas preferências. Depois que você passa por esse processo, você pode ter acesso a cupons de desconto. Então eu, por exemplo, no dia que fui na loja, eu coloquei lá que uma das minhas preferências, por exemplo, num supermercado, é olhar os vinhos. Sim. Eu falei, Elias, por acaso hoje aqui temos uma promoção especial para você, 20% de desconto em qualquer vinho francês que você pegar. Sim. Entrei na loja, fui até a adega, aliás, uma bela adega que tem naquela loja. É mesmo. Peguei um vinho francês, vim na ilha de self-checkout, li meu cupom de desconto, li meu produto, passei o meu cartão e saí. Então, uma coisa importante, eu diria para você, Guido, que eu vivo esse processo, por mais que pareça ser moderno de transformação digital, eu vivo isso há 30 anos. Sim. Né? E eu diria para você assim, que o canal alternativo, ele, como o próprio nome diz, ele oferece uma alternativa adicional para o cliente. Você tem o cliente que gosta de ir na loja, gosta de ver, gosta de tocar os produtos. Você tem o cliente que gosta de ir na agência. Eu me lembro quando eu estava fazendo MBA, isso já faz vários anos, em 94, eu tive com uma executiva de marketing do Bank of America lá nos Estados Unidos, e naquela época a gente já discutia, naquela época eu era um executivo do Unibanco, a gente discutia em quanto tempo iriam desaparecer as agências dos bancos, né? Pois é, imagina. E a abordagem dela era assim, olha, elas vão se transformar ao longo do tempo, mas ainda é um touch point importante para os clientes. Tem uma camada de cliente que quer ir, que ainda gosta de fazer uma interação olho no olho. E obviamente eu e você somos imigrantes digitais, nós temos os nativos digitais que têm um comportamento um pouco diferente. Então assim, diria que tem que ter um modelo que atenda a todos os perfis e a todos os gostos. Todo mundo, não tem jeito, né, Elias? E você tocou num ponto aí, eu li um artigo faz mais ou menos um ano, foi no New York Times, se não me engano, em que basicamente esse artigo dizia o seguinte: o segundo mercado que mais emprega nos Estados Unidos hoje é o mercado de caixas de supermercados, caixas de lojas, pequenas lojas, enfim. E que com a automação, com o self-checkout, até 2028, no máximo 2030, isso iria reduzir drasticamente. Quero saber até que ponto isso é real ou não. E você é uma pessoa das melhores para eu perguntar isso. Né? Quer dizer, não estou falando aqui de desemprego, tá? Eu estou falando aqui se isso é real. Quer dizer, o self-checkout, a tendência dele é ter um crescimento tão rápido assim, porque a gente está em 2019, até 2028 são 9, 10 anos. Quer dizer, vai afetar tanto assim o segundo mercado que mais emprega? Guido, a gente sempre tem que analisar esses artigos com a devida cautela, né? A gente jamais pode ignorar esse mundo hoje conectado, esse processo avassalador de transformação digital que vem alterando todos os mercados. A gente tem que colocar uma dose de realidade. Como eu falo para você, eu me lembro que na minha época lá, na década de 90 no Unibanco, se falava que em 5 anos não existiriam mais agências bancárias. Nós estamos quase em 2020 e o Brasil tem, sei lá, 22 mil, 23 mil agências bancárias, né? Eu acho que esse processo de substituição, transformação, ele é gradativo e tem pessoas que não gostam do self-checkout. Tem, claro. Entendeu? Tem pessoas que gostam do toque humano, gostam do atendimento humano, tanto é que você vai em lugares, você vê nos aeroportos mesmo a quantidade de quiosques que você tem para fazer o self-check-in, e
E tem pessoas que preferem aguardar na fila, é o perfil de cada uma das pessoas, né? Então, que vai haver uma movimentação, uma migração. Tem até um dado interessante, a gente está falando de varejo, mas eu vou usar um dado da indústria financeira, que é um dado da Febraban, inclusive público, que ele mostra nos últimos 5 anos a evolução das transações bancárias por canal. Tá. E quando você vê ali o canal digital, houve um crescimento exponencial. Mas tem muito a ver, Guido, com a conveniência. Porque quando eu olho, por exemplo, o volume de transações no canal ATM, que é um dado importante para mim, o número relativo tem caído, o número absoluto tem mantido flat. Então, das 71 bilhões de transações que foram feitas nos bancos no ano passado, aproximadamente 10 bilhões foram feitas no ATM e é o mesmo número dos últimos 5 anos. Sim, então tem o lance da conveniência. De repente eu estou aqui esperando para pegar uma carona com você, eu de repente entro no meu banco ali para consultar o saldo, algo que eu não iria na agência para fazer. Então a conveniência acaba também provocando esse tipo de demanda, né? Então eu acho que os canais eles vão conviver juntos e obviamente à medida que vem essa geração que já nasce com o celular na mão, há uma tendência maior do que o canal digital e o selfie, tudo faça mais sentido para eles, né? E na verdade eu tenho esse pensamento também, porque quando eu li esse artigo, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi o seguinte: o rádio ia acabar com a televisão, não acabou. Aí a televisão ia acabar com o cinema, não acabou, né? Um monte de coisa que falavam. Os discos de vinil de volta aí, né? Não é? Eu tenho vinil em casa. Eu também tenho. Né? Então é um pouco de alarmismo mesmo, né? Sem dúvida. Você quer um outro tema? Quando a gente fala de dinheiro, cashless society, existe. Na Europa hoje você já tem países cashless society e você tem países como a Alemanha, um país ultramoderno, uma economia pujante, que é cash society. Hoje tem dado que tem informações que muita gente não tem, mas hoje quase que 80% das transações comerciais no mundo ainda são feitas em cash. Olha. Pouca gente sabe que aqui no Brasil, eu não estou falando de você, de mim, mas 70% das pessoas no Brasil recebem o seu salário em cash. É mesmo? 70%. Então, assim, a gente... Aí chega até no desafio que a gente tem como parte do nosso portfólio são os equipamentos, né? E um dia que o dinheiro vai acabar. Eu diria que, assim, isso tem muito a ver com a cultura de cada sociedade. Claro. A gente ainda tem economia informal, tem uma cultura ainda importante de utilizar dinheiro. Então, de novo, a gente se posiciona como uma arquitetura multicanal porque a gente entende que os diversos canais têm que andar sincronizados, seja a mobilidade, seja o ATM, seja a internet, ou seja o ponto de atendimento físico. Exatamente. Bom, se for pensar desse ponto, você tem sociedade que nunca viu dinheiro também, né? Exato. Coisa tão ruim que nunca viu dinheiro. E me diz uma coisa, já estamos quase chegando no teu ponto aqui na tua carona. Qual é que foi a tua trajetória acadêmica e profissional para chegar nesse ponto que você chegou hoje? Você está há quanto tempo aí na Diebold mesmo? Eu já estou no meu 5º ano. Quinto ano, né? Estou no meu 5º ano na... Eu te conheço antes daí, né? Sim, a gente já se conhece há mais de década. Mas é assim, Guido, eu sou engenheiro de formação, sou engenheiro de produção. Me formei na década de 80 e na realidade, quando eu me formei, o meu primeiro trabalho foi na indústria. Eu fui contratado pela Arno na época. A Arno estava procurando engenheiros de produção para montar um time que iria cuidar de projetos de automação industrial e introdução da microinformática. Olha, que você não tinha ali em 85, 87, você não tinha profissionais, né? Então eu comecei trabalhando por ali. Te confesso que eu tenho uma admiração enorme pelos profissionais que desenvolvem uma carreira longa numa única empresa, mas não foi o que eu escolhi para mim, especialmente no começo da minha carreira. Eu queria ter a possibilidade de conhecer segmentos diferentes e mercados diferentes para depois fazer a escolha aonde eu pudesse ter mais afinidade. Então, trabalhei na Arno por um período de tempo, depois e aí estava trabalhando com tecnologia
e a tecnologia bombando naquela Sim. época, você tinha oferta de mudar de trabalho quase que Sim, toda semana. Exatamente. E eu acabei tendo uma passagem pelo Credicar, então empresa de serviços na área de tecnologia. Depois da Credicar, eu passei pelo Banco Sudameris. Sei. Oh, Sudamérica. Sudameris, exatamente. Cuidei lá de projetos importantes de automação da área de câmbio do banco, aqui no Brasil e fora do Brasil também. Depois tive uma passagem que foi importante na minha carreira pelo Unibanco, que começou a formatar a minha carreira executiva, e lá fiz parte do time que ajudou a montar o Unibanco 30 Horas, Sim. lá atrás, no início da década de 90. E depois acabei recebendo um convite e fui para o outro lado do balcão. Fui com uma empresa de tecnologia, uma empresa do Bradesco, a CPM, que foi comprada pela sim. Capgemini. Exatamente. Fiquei lá um par de anos. Você trabalhou com o Maurício Minas? Né? Trabalhei com o Maurício foi meu chefe na época, trabalhamos juntos lá. E aí depois passei pela NCR também, tive uma passagem pela NCR, cuidei da operação do Brasil por aproximadamente 7 anos, depois os últimos 4 anos eu cuidava da operação da América Latina, e quando havia decidido que já tinha cumprido um ciclo e estava à busca de novos desafios, recebi um convite para substituir o Abud, que estava se aposentando na Dibod. Então aí, já no meu 5º ano nesse desafio maravilhoso aí que a Dibod Nixdorf tem me oferecido, Guido. Bacana. Bom, Elias, estamos chegando aqui no teu destino já. Arrumar um lugar para parar aqui. A gente faz uma selfie comigo? Quero marcar esse momento aqui. Claro, Guido, claro, é um prazer e obrigado pela carona. Imagina. Não fico quieto, tirando uma onda na carona com o Leco. Eu quero ser legal, quero ser do bem. Ser do bem me faz bem. Então andando de carro, as coisas acontecem sim. Essa carona tá sendo boa pra você, também tá sendo boa pra mim.